Agora a gente volta com o esporte. Gustavo Pena está aqui para falar sobre o Remo. De volta, né, Priscila? De volta. Eu já começa falando, né, que o Remo está seguindo aí, segue em busca de voltar ao G8, a zona de clubes que avançam para a segunda fase da Série C. Domingo, o Leão terá mais um desafio em Fortaleza. E o meia Jean Patrick quer mais uma chance para ajudar o time azulino nessa missão rumo à classificação. Vamos ver. Oportunidade. No futebol, às vezes demora, mas ela sempre aparece. Desde que chegou ao Leão, Jean Patrick participou de 5 partidas na Série C. E a primeira como titular foi logo no clássico Repá. Apesar da chance, ele não pôde evitar o empate no Baenão. Porém, o jogo contra o maior rival serviu de experiência para o restante da competição. Estou ganhando uma sequência de ritmo, né? Isso é muito bom, né, para o jogador. Creio que estou evoluindo sim, né, na equipe, não só eu como a equipe, eu acho que deu uma evoluída, né? Estamos numa crescente. Então creio que agora se eu tiver mais uma sequência de jogos aí, tenho muito a contribuir sim na equipe. E o meia pode ser lembrado mais uma vez pelo técnico Gerson Gusmão. Domingo o Remo enfrenta o Atlético Cearense, equipe que está na lanterna do campeonato. Por isso, o momento é de buscar uma melhor colocação na tabela. Agora a gente tem um jogo extremamente difícil fora de casa, né? Estamos trabalhando a semana agora, o professor está nos passando aí. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo agora fora de casa. Atualmente, os azulinos estão fora do G8, a zona de equipes que avançam para a próxima fase da terceirona. Da parte do Jean Patrick, vontade não deve faltar. A gente assume as responsabilidades como um todo, né? Então, como eu falei, a equipe está numa crescente sim na competição e tem tudo para a gente fazer um grande, terminar, né, a competição aí. Agora a gente pensar nesse próximo jogo aí, tem certeza que a gente vai fazer um grande jogo, né, se Deus quiser buscar os 3 pontos aí para a gente, né, seguir o rumo aí das vitórias aí o quanto antes. Atlético do Ceará e Remo jogam no domingo, 7 horas da noite, no estádio Presidente Vargas, que fica em Fortaleza. Essa partida também vai ter transmissão em tempo real pelo ge.globo.pa. Não é isso, Gustavo? É isso, Priscila. É como o Jean Patrick falou, é buscar as vitórias. O Remo não vence há 4 jogos dentro da Série C. É uma situação que preocupa, principalmente quando a gente pensa de sequência de competição. A Série C do Brasileiro está na sua reta final já e o Clube do Remo precisa se despertar, precisa das vitórias, né? Porque está há muito tempo já fora desse G8. Um time que quer brigar por classificação, quer brigar por acesso, como o Clube do Remo, até pelo investimento que fez, não pode ficar tanto tempo assim fora desse G8, desse grupo que garante vaga à próxima fase. Então é esperar como o Gerson Gusmão vai formar essa equipe para a sua 3ª partida ao comando do Leão. O Jean Patrick fez até um bom clássico Repá, né? Contra o Paysandu, conseguiu se destacar na partida e pode ser que continue no time azulino, mas a grande expectativa, pelo menos para mim, é a presença ou não do atacante Brenner entre os relacionados. Ele acabou estando, né, treinando nessa semana, voltou aos treinos depois de um período lesionado, então a gente tem essa expectativa de que ele no mínimo seja relacionado, quem sabe pode começar como titular, mas eu acho que já seria um grande ganho para o Remo se o Brenner fosse opção para o segundo tempo do jogo. Falando ainda do Atlético do Ceará, o Atlético Cearense, eu trouxe aqui alguns dados que mostram o péssimo aproveitamento que o time cearense tem dentro da Série C. Bora ver aqui no telão. Olha só, o Atlético Cearense na Série C, Priscila, é lanterna da competição com apenas 10 pontos. 4 jogos sem vitória, viu a sequência do time cearense com 2 empates e 2 derrotas. Mesma sequência de vitórias, inclusive, mesma sequência sem vitórias que o Clube do Remo. Na última rodada foi goleado por 6-0 para o Mirassol. Foi a maior goleada da Série C do Brasileiro, inclusive o clube contratou um outro goleiro, o Célio, que talvez pode ser até titular contra o Clube do Remo. É a 3ª pior defesa de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, com 25 gols sofridos. Sem vitória como mandante na competição, viu? Até o momento foram 6 derrotas e 3 empates. Apesar de que o Atlético fez jogos no Ceará, a gente tem equipes como Floresta, por exemplo, disputando a competição, mas como mandante mesmo, o Atlético Cearense não tem nenhuma vitória.
E das derrotas, e isso aqui é um dado importante para o Remo, olha só, das derrotas que o Atlético Cearense teve em casa, 3 derrotas, todas foram pelo placar de 1-0. Então o Atlético Cearense costuma vender caro as derrotas e tem também 2 empates lá no Ceará, em 1-1 e o outro em 0-0. Então, Priscila, o desempenho do Atlético Cearense é muito ruim dentro do campeonato, mas ao mesmo tempo é difícil para as equipes vencerem jogando lá dentro. Então ficou alerta aí para o Clube do Remo, né? Tem 2 aí alertas para o Clube do Remo. Enfrentar um adversário que está realmente muito mal dentro da competição, isso é verdade, mas tem que fazer valer o resultado. Tem que deixar um pouco dessa pressão de lado e conseguir uma vitória atuando aí fora de casa.